Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Viva intensamente na presença do Senhor. Caríssimo, paz e bem Deus abençoe. Nós sabemos que no dia do nosso batismo foi infundido em nós o Espírito Santo. Você ali recebeu o Espírito Santo quando o Padre administrou sobre ti o óleo santo sobre ti, e ali você se tornou rei, sacerdote e profeta. Ali naquele momento ali o Senhor te enviou para que você possa anunciar a boa nova aos corações cativos, feridos e machucados. O Senhor te enviou ao mundo para transformar o mundo, mas não para o mundo te transformar. E nós precisamos entender um grande detalhe. Quando a gente fala viva intensamente na presença do Senhor, nós precisamos entender um detalhe. O Senhor, Ele está aqui, Ele está aí, Ele está em todos os lugares. Nós precisamos testemunhar Cristo vivo e ressuscitado. Nós precisamos esbanjar através dos nossos lábios, através das nossas atitudes, uma alegria sobrenatural, verdadeira, perpétua, porque Jesus, Ele está no meio de nós. Querido, querida, nós precisamos entender uma coisa: passou por tribulação, mas a tribulação não é o motivo tanto minha nem sua de colocar com essa cara insossa e sem graça. Nós precisamos entender: a nossa alegria vem de Jesus. E se você passa por tribulação, existe um grande significado, um Deus que está contigo sempre. E é isso que nós temos que entender. Viver intensamente na presença de Cristo é isso. Saber que a vida de cristão é luta, batalha, é cruz, é sofrimento, é perseguição, é injustiça, é calúnia, é apontamento. É assim mesmo. Faz parte da temática, faz parte da pedagogia de ser de Deus, do nosso batismo. No dia que você crismou, você entendeu que você foi separado. É isso que você foi separado. E nós precisamos entender uma coisa. E quando eu falo viver, é isso que nós temos que entender uma coisa. Tem muita gente aí na igreja que parece estar morta espiritual. Não reza, não prega, não anuncia. Meus irmãos, após o batismo chegou a sua hora. Deus quer te usar. Deus quer fazer você instrumento da paz, da alegria. Chegou a hora. Ah, eu sou assim. Ah, eu sou acolá. Não! Você já está apto. Onde você for, você precisa viver intensamente na presença do Senhor. Isso é para o padre, missionário, consagrado, frei, freira, irmãos, irmãs. É para os casais, solteiros, encalhados. É para nós. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje você percebe que quantas das vezes a gente tem ouvido pessoas dizer: na igreja ninguém me ama. Olha a palavra que você diz. Você percebe? Na igreja ninguém me ama. E eu pergunto: será que na igreja ninguém te ama? Será que nós possamos fazer essa reflexão? Será que na igreja ninguém te ama? Que nós possamos fazer essa reflexão. Aí você conversa com essa pessoa assim: será que ninguém na igreja grama? Ela: não, fulano conversa comigo, fulano me liga, fulano me... Entende? Mas ela usa o termo ninguém. Ela coloca como coitada, como ninguém olha pra ela, como ninguém conversa com ela. Entende? Olha outro termo que muitas vezes a gente fala:
Todo mundo da igreja me odeia. Você já ouviu essa expressão? Você já disse? Veja bem, olha a palavra. Será que todo mundo da igreja te odeia mesmo? Veja bem, será? Pensa bem nessa palavra, a dimensão da palavra que você está pronunciando, dizendo, falando através dos seus lábios. E você precisa pensar e refletir sobre isso agora. Todo mundo da igreja me odeia. E você vive com esse ódio no coração. Você fica dizendo que na igreja ninguém te ama e te odeia. E a gente precisa entender uma coisa, querido. Jesus, ele te ama. Jesus, ele te escolheu. Jesus, ele te ama. Ele está contigo. Mas veja o que está acontecendo com cada um de nós, com essa situação ou essa realidade que nós estamos vivendo. Pessoas que dentro da igreja deveria viver intensamente ser de Deus, infelizmente não está vivendo. Está continuando vivendo as coisas do mundão, coisas de pagão. Meus irmãos e minhas irmãs, quando você vai ouvir a palavra, entender que a palavra de fato é viva e eficaz, ela entra e penetra no mais íntimo. Nós precisamos entender um grande detalhe aqui para a gente viver isso. Tem gente que está na igreja, mas você percebe que não gerou nenhum fruto para a igreja. Talvez a gente pode entender que através da vida dela, da conduta, ela nunca trouxe alguém para vir visitar, participar da missa, do grupo de oração, pastorar o movimento. Ela nunca gerou um desses frutos que eu acabei de citar. Mas ela já gerou aquele fruto de pessoas afastarem, pessoas de quererem parar de ir à igreja, frequentar. É isso que muitas das vezes tem acontecido. Meus irmãos, veja bem aqui um detalhe aqui, que a gente precisa entender um detalhe aqui. Esse tema, ele é muito abrangente, eu queria entender uma coisa aqui. Vou dar um exemplo aqui. Você fez um curso na igreja para ser ministro extraordinário da comunhão eucarística. E aí você ficou gestante. Aí você vai falar assim: vou pedir ao padre afastamento, porque agora eu tenho um gestante, eu tenho que cuidar do meu filho, da minha gestação. Porque Deus é vida. Meu irmão, minha irmã, se Deus te deu esse desejo de viver intensamente na presença do Senhor, e Deus te deu essa criança para que você possa gestar essa criança dentro da igreja, e ali você distribuindo a Eucaristia, servindo, você verá que você terá forças para a sua gestação e depois para educar o seu filho. Mas sabe o que muitas das vezes nós fazemos? Procuramos se afastar da igreja, pedimos o padre um tempo, porque agora está gestante. Eu não sei se você sabe, mas eu preciso te dizer. A mulher que ela fica gestante quando ela trabalha, ela só afasta do trabalho uns 10, no máximo 10 dias antes, para ficar 3 meses de licença à maternidade. Mas hoje aquela pessoa a mulher que engravida na igreja, que está sendo ministra extraordinária da comunhão eucarística, ministra na palavra, ou outra serviço na igreja, ela, o dia que ela fica sabendo, ela já logo manda mensagem e fala: padre, eu não posso ir mais para a igreja porque agora eu estou gestante. É assim ou não é? Ela estava servindo como ministra extraordinária da comunhão eucarística e toda hora ela pedia: Deus, me dá uma criança, me dá uma criança. E a hora que Deus dá é a hora que você se afasta? Não. É a hora que você deveria cada vez mais estar na presença do Senhor. Entende? É viver intensamente na presença do Senhor, mesmo gestante.
É claro, chegar o dia de você fazer o exame, eu sei que a mulher tem que fazer um acompanhamento, vá. Se você puder ir em um dia que não seja no dia da adoração, no dia do seu grupo de oração, pastoral movimento ou da missa, melhor ainda. Não marque nesses dias, marque em outros dias. Ou então você marque no outro horário, que você consiga tanto ir nessas consultas e também participar. Mas só que a gente muitas das vezes colocamos desculpa para não ir. Entende? Nós precisamos entender esse detalhe. É assim ou não é? A pessoa começa a se tornar agora coordenadora de uma pastoral movimento. E aí, ela vai e pede: Deus, me dê a graça de casar. Me dê a graça de um cônjuge, de um namorado, de uma namorada. Aí Deus concede. Aí ela namora. Aí ela agora fala assim: Padre, eu agora quero afastar dessa coordenação, porque agora eu tenho que dar atenção pro meu namorado e minha namorada, porque nós vamos casar, nós temos que preparar para o matrimônio. Aí eu pergunto, meu irmão, minha irmã, será que Deus te deu esse namorado, essa namorada, pra você se afastar da presença de Deus? Não. Mas que você vive esse namoro na presença do Senhor intensamente. É aí que você deveria cada vez mais viver isso intensamente, para Deus te dê forças, sabedoria. Exatamente. Entende? É o que tá faltando no meio de nós. A gente vê muitas vezes pessoas vindo na novena do Santo Devoção da paróquia, na missa, e aí fala assim: Senhor, me dê a graça do emprego, tô desempregado, tô com o nome negativado. Aí a pessoa consegue o emprego e agora ela diz: Padre, eu não tô indo mais à missa, porque agora eu tô trabalhando de segunda a sábado. E aí no domingo é o dia de eu descansar, o dia de eu dormir. Entende? De ela viver intensamente na presença do Senhor o domingo. Mas não, ela decidiu agora, o domingo agora é descansar, priorizar ela. Você entende o que está acontecendo muitas das vezes? É assim ou não é? Você é batizado, eu sou batizado, e nós precisamos viver isso intensamente na presença do Senhor. Como assim? Vamos aqui explicar, vamos aqui entender outra coisa pra você entender melhor. Quando a gente tá na escola, eu lembro da minha faculdade, o meu professor falava assim: o Enio, presta atenção. Você precisa prestar atenção no que eu tô falando. Como você é deficiente, presta atenção no que eu tô falando. Se você houver alguma dúvida, me fale. Tá bom. É isso. Meus irmãos, a gente muitas vezes vamos na missa. A missa só tem na nossa paróquia só no domingo. E a missa muitas das vezes demora 1 hora, 1 hora e meia. As pessoas reclamam que a missa demora 1 hora e meia. Mas ela fica mais de 1 hora por dia no celular, na frente de uma televisão, fofocando, caluniando. E ela reclama de ela viver intensamente aquela 1 hora e meia na missa, na presença de Deus, mas ela reclama. Você tá entendendo? Parece que ela saiu de casa, deixou o leite fervendo e tá perto de derramar. Entende? E aí tá um grande problema. Se você tá na missa, você tem que viver intensamente a missa. É pessoas que muitas das vezes ouvem minhas pregações e falam assim: Enio, pra que uma pregação desse tamanho? Meu irmão, minha irmã, você tem 24 horas, será que você não pode ouvir uma palavra do Senhor? Onde vai levar você uma experiência, ser curado, libertado e transformado? É através da palavra que somos curados, é através da palavra que somos edificados e transformados. Você vê tanta besteira, tanta coisa ruim, e aquilo que é a boa nova, você não pode prestar atenção? Será que esse tempo que você está assistindo a pregação do missionário é uma perca de tempo ou ganha de tempo? Nós precisamos entender isso. A gente muitas vezes estamos distraindo por qualquer coisa. Estamos reclamando demais. A gente vai na igreja, a gente reclama do calor. A gente reclama do barulho. A gente reclama se o padre é idoso. Se o padre é jovem, fala demais. A gente reclama se o som tá alto. A gente reclama de tudo. A gente deveria viver intensamente aquele momento.
porque aquele momento é único e não se repete jamais. Mas a gente acaba tendo um costume de ficar reclamando e murmurando. Tá na hora, meu irmão, de você entender que você deveria viver aquilo intensamente. Tá na hora de você priorizar a Santa Missa. Sabe, meus irmãos, a gente muitas vezes percebe que as pessoas não priorizam a missa, não priorizam onde foi, onde está. Você percebe que só ela chegar na porta da igreja, aí ela já fala assim: você sabia? Você lembra disso, daquilo? Entende? Tudo aquilo que foi falado na homilia, na liturgia, tudo aquilo que ela rezou na Eucaristia, na comunhão, infelizmente eu tô no ouvido só no outro, porque ela nem lembra mais. Para ela foi palavras vãs, palavras sem sentido. Porque se ela vivesse aquela intensamente, ela ia ruminar aquilo durante toda a semana. Ela ia chegar em casa, ela ia falar pro esposo, pros filhos, pro cônjuge, ela ia falar sobre a palavra de Deus. E hoje isso não acontece. Por que isso não acontece? Porque você não tem vivido o cristianismo intensamente. Não é assim? Veja bem aqui, querido. Quando passa alguém na rua e você sabe que aquela pessoa trabalha em tal situação, fala assim: ó, ali, lá vai ali fulano que trabalha em tal função. Não é assim? É. Quando você passa, você tá passando ali, ó, fulano que é da igreja. Porque ela vê você na igreja. Perfeito? É lindo? É lindo. É bom isso? É bom. Mas será que aquela pessoa que te vê na igreja, será que você transmite o amor de Deus em todos os locais, situações e realidades? Viver isso intensamente é uma grande responsabilidade. Tá na hora de a gente assumir o nosso papel de evangelizador, desse cristão batizado. Tá na hora, meu irmão. Tá na hora, minha irmã. As pessoas verem e nos conhecem. Será que você tá negando a fé como Pedro? Não. Talvez você tenha enganado. Não era eu, não. Eu não só faço parte no meio daquelas pessoas, não. É assim ou não é? Que nós possamos refletir como é que você está vivendo o seu batizado, a sua crise, o seu chamado. Que cada um de nós possamos pensar e refletir sobre isso. Se o Senhor nos chama, nós precisamos também testemunhar aquilo que você foi enviado. Você foi enviado para pregar, para anunciar, falar a boa nova. A boa nova. Então, a partir de hoje, eu e você precisamos anunciar a boa nova. E vivendo isso intensamente, que somos do Senhor, você não faz nada de qualquer jeito, nada de qualquer forma, não. Mas tudo que você faz zelosamente. Você faz piedosamente. Você faz com carinho, com amor, com dedicação. Cada um de nós possamos, a partir de hoje, tomar essa firme decisão de ser de Deus. Amém? Nós vamos ler um relato que nós deixamos no nosso próprio site. Preste atenção que vamos ler a partir de agora, por favor. Extraordinária vida de Padre Pio, de desapego ao mundo e entrega a Deus. O Padre Pio não alimenta ilusões. A causa da sua imensa popularidade reside nos estigmas com que Deus o assinalou há 36 anos. É a efígie do crucificado gravada na sua carne. Pescador de homens deve servir-lhes de isca sublime. Viriam eles, então, vultoso número dos 4 pontos do horizonte, se não quisessem tocar-lhe os pés e as mãos, como Tomé, o apóstolo? Poder ver as suas chagas gotejando sangue, poder surpreender alguns sinais do mundo invisível que a fé anuncia. Deus conhece a massa de que somos feitos. No decurso da história, prodigaliza às mãos cheias os avisos.
Todavia, a Igreja não se cansa de nos lembrar que estes só valem pelo significado interno. A noite da fé é infinitamente mais preciosa que todas as graças externas. Ora, vê-se bem o pouco caso que o Padre Pio faz dos entusiasmos que desencadeia à sua presença. Os seus gestos bruscos, os esforços que faz para esconder as mãos, até as suas maneiras conscientemente rebarbativas, só têm um fim: desanimar os fiéis, desviá-los da sua pessoa para os encaminhar para Deus. Durante minha permanência em São Giovanni Rotondo, observei-o mais a ele do que os estigmas. Conquistou-me pela sua extrema humildade. Na verdade, este homem sente-se um zero diante de Deus. Todos aqueles a quem interroguei sobre este ponto concordaram em como ele declina violentamente todas as ações de graças que lhe são dirigidas. Agradecei ao Senhor, só a Ele e a mais ninguém deveis agradecer. Foi Ele quem vos concedeu esta graça. Dirigi-lhe a Ele, e não a mim, o vosso agradecimento. Deus fez florir na sua carne as 5 chagas redentoras, unicamente para este fim. A Igreja vela ciosamente pela pureza da sua mensagem. A Igreja vela condenando panegíricos demasiado fáceis e entusiasmos imprudentes. Neste ponto, como em todos, o Padre Pio está de acordo perfeito com a Igreja. Livro Padre Pio, o Estigmatizado. Maria Wieniawska, página 58.